Boa tarde a todos e todas. É um prazer recebê-los aqui para essa live hoje sobre gestão do MEI com a contadora e empresária contábil Gisele Lima. Queria convidar vocês a participarem das ações do Sindiconte Rio, que esse ano faz 105 anos e temos procurado, mesmo na pandemia, trazer temas que sejam relevantes para a sociedade, não somente para os profissionais da contabilidade. Então, estamos com um projeto de cidadania, em parceria com o Observatório Social do Rio de Janeiro e o CRCRJ, para mostrar para todo mundo a importância da cidadania fiscal, da transparência. Então, convido vocês a participarem, porque precisamos entender como funciona a gestão pública para conviver melhor, né, na sociedade, principalmente com a questão das despesas públicas. E, Gisele, muito bom ter você aqui para a gente discutir esse assunto, que eu acho que é muito relevante para as pessoas, porque em 2009, quando o MEI surgiu, né, todo mundo começou a abrir MEI. Mas e depois? É assim mesmo? Seja bem-vinda ao nosso bate-papo. Obrigada. Pelo participar. Vocês estão todos me ouvindo? Tudo ok? Está baixinho. Abaixo o áudio. Da primeira vez que você entrou, ele estava muito bom. Não sei o que aconteceu. Será que eu saio e entro de novo? O que vocês Não, acham? ficou bom agora. Você mexeu aí no fone e ficou bom. Então, eu queria agradecer ao Sindiconte, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar aqui debatendo com você. Lá se vão 12 anos, né, desta figura. Né? Eu digo com as pessoas que é diferente. Gisele, desculpa, tá com algum mau contato, porque ele fica bom e fica ruim. Melhor assim? Ficou. Sim. Sim, desculpa, querida. Agora, não, imagina. O interessante aqui é o som sair bem para todo mundo ouvir. Agora ficou ótimo. Então tá bom. Vou ficar quietinha aqui, nem vou me mexer muito. Para poder ficar bom aí o som, aí a gravação para o pessoal que vai assistir também posteriormente, né? Falar que essa figura, né, a figura do microempreendedor individual, uma figura que já está aí no ordenamento jurídico, né, há 12 anos, que a gente convive com esse ser. Eu falo que é um ser híbrido, né? Porque até o próprio fisco não consegue entender ele, porque ora ele entende que é uma pessoa física, ora ele entende que é uma pessoa jurídica, né? E o microempreendedor individual, na verdade, ele foi criado, né? Essa figura ela foi criada para que o trabalhador autônomo, né, se regularizasse e contribuísse para fins de INSS. Esse foi o momento que o fisco idealizou, né, para o MEI, era exatamente tirar esse trabalhador autônomo, né, da condição de informalidade e colocar ele numa condição de formalidade. Mas até hoje, né, para quem, né, atende esse tipo de público, né, o público do microempreendedor individual, é um pouco complicado da gente explicar, né, por que algumas coisas acontecem de um jeito, por que acontecem de outro jeito, dependendo, né, do tipo de objeto social que a pessoa decidir, né, trabalhar ali como autônoma. Quando a gente chega nas questões lá da declaração do imposto de renda, rola uma tremenda confusão, né? Quando a gente está tratando do imposto de renda dessa figura, né? Então, assim, eu não gosto nem de dizer que é uma pessoa jurídica e eu não gosto nem de dizer que é uma pessoa física. Eu costumo dizer que é um ser híbrido, né? Porque em alguns momentos ele vai... a gente vai ter a contestação por parte do fisco, considerando ele como uma pessoa jurídica propriamente dita, e em alguns momentos a gente vai ver o fisco se relacionando com ele ou falando com ele
como se ele fosse uma pessoa física. Então, assim, eu vou começar a fazer a apresentação aqui. Eu fiz uma apresentação para a gente, né, discorrer um pouquinho sobre a figura do microempreendedor e o porquê que é importante. Assim, eu queria entender também um pouquinho o nosso público. Todo mundo que está aqui é contador ou é estudante de contabilidade, porque, assim, eu fiz nem todos são, né, contadores. Eu fiz uma apresentação um pouco mais voltada para os contadores, porque qual era a ideia do nosso bate-papo aqui? É que, por muitas das vezes, o contador ele negligencia a figura do microempreendedor individual. Ele não acredita, na verdade, né? Então, eu fiz uma apresentação um pouco mais voltada para os contadores, para que a gente comece a prestar um pouco mais de atenção nesse público, né? Porque, por exemplo, eu atuo na minha empresa de contabilidade e, assim, não é grande parte da minha carteira o MEI, mas todo MEI que vem para mim, eu dou o mesmo atendimento que eu dou para um atendimento de uma pessoa jurídica de outros tipos jurídicos, né? Eu não posso nem dizer que é um tipo jurídico, gente, porque juridicamente não tem nenhuma definição para o microempreendedor. Mas eu dou o mesmo atendimento. E, assim, o legal, né, dessa abordagem que eu quero fazer com a gente, com vocês hoje aqui, é que eu quero trazer para vocês a perspectiva de que esse cara hoje ele é pequeno, né? Esse empreendedor hoje ele é pequeno, mas ele pode se tornar um grande empreendedor daqui a um tempo. E a pessoa que ele vai procurar vai ser a pessoa que o melhor atendeu. Então, assim, a abordagem que eu quero fazer hoje aqui é uma abordagem de ligar aí um sinal de alerta, né, na forma como a gente, de repente, vem atendendo esse público. Porque, assim, para quem é empreendedor contábil, ele normalmente não é um cliente que se converte, né, num cliente mensal, né, que a gente chama de sazonal, aquele cliente mensal. Mas se ele crescer, ele vai se converter nesse cliente, né, mensal ali para você, provavelmente, né? E dependendo da forma como você atender, como você recepcionar e como você tirar as dúvidas dele, com certeza, quando ele crescer, a primeira pessoa que ele vai procurar vai ser você, né? Então, eu acho que para iniciar o nosso papo, eu gostaria só de brifar vocês, né? Se eu falar algum termo aqui que vocês não entendam, gente, por favor, coloca aí no chat, porque às vezes eu uso alguns termos em inglês por causa do mercado, né? Eu vim de mercado, né? Hoje eu estou empreendendo na contabilidade, mas eu vim do mercado, e no mercado a gente tem o hábito muito de usar os termos em inglês e às vezes o pessoal não entende. Se vocês não entenderem alguma coisa, vocês colocam aí no chat e a gente vai, no final do nosso bate-papo aqui, vai tirando as dúvidas de vocês. Tá bom? Eu vou começar a apresentação aqui só para a gente, né, ter um roteiro aí do nosso bate-papo, tá? Vamos lá. Ué, não está apresentando. Ai, gente, não está aparecendo a apresentação. A gente testou tudo antes de entrar, gente. É sério. Só um minutinho, Gi, que a gente resolve isso já já, tá? Tá bom. Vamos lá. Tenta agora, por gentileza. Ok, vamos lá. Show. Então, gestão empresarial para MEI, né? Eu gostaria de começar esse bate-papo. Eu não sei se vocês já atenderam, né? Ou se você é esse microempreendedor individual, né? Mas nos meus atendimentos, né? Quando uma pessoa do MEI me procura, e eu gosto, inclusive, de fazer muito post, né? Nas minhas redes sociais para esse público, porque é um público que, embora a gente já tenha essa figura aí acontecendo há 12 anos, né, no mercado, é um público que ainda é muito carente de informação, né? Então, eu queria começar essa apresentação aqui falando um pouquinho sobre o que a gente vai abordar aqui, de uma maneira geral, né? Eu fiz uma lista do que eu normalmente, nas minhas salas, né, e nos locais onde eu vou e que as pessoas descobrem que eu sou contadora, né? Porque quando você fala, sou contadora, pronto, um monte senta do seu lado e começa a fazer um monte de pergunta, né? Seja sobre o trabalho CLT, seja sobre a pessoa tem uma empresa, a pessoa tem um negócio, ela começa a te encher de perguntas ali. E aí eu fiz um passo a passo aqui, só para a gente poder nortear um pouquinho o nosso bate-papo aqui, né?
E muitas dessas pessoas falam assim, eu tenho um MEI, né? E aí elas começam a fazer um monte de perguntas ali, né? De todas as dúvidas que elas têm. Abri um MEI e eu não sei o que eu faço, eu abri um MEI por esse motivo ou por aquele motivo. E aí, quando eu vou receber esse cliente, né? Que eu já considero como um cliente, porque assim, graças a Deus a minha taxa de conversão nesse cliente é boa, e eu costumo brincar com as pessoas falando assim, tudo aquilo que você deseja, né? Se você projeta e joga para o universo, a tendência do universo te responder com uma positiva é grande. Assim, graças a Deus, todas as pessoas que vêm me procurar, que são microempreendedores individuais, e que eu falo para elas, cara, agora você está me procurando como micro, eu vou te orientar, mas logo, logo você vai me procurar porque você vai estourar o limite, você vai crescer o tamanho e a gente vai começar a conversar por uma outra perspectiva, né? Por um outro momento da sua empresa. Então, muitas pessoas vêm com essa pergunta, né? Abri um MEI, e agora? Né? E aí elas começam a pensar esse monte de coisa aí, né? Abri um MEI, eu já tenho um MEI há um tempo, o banco me pediu faturamento, mas eu não emito nota fiscal, só tem faturamento quem tem nota fiscal, não é, Gi? Não, né? O controle de faturamento do MEI, ele não necessariamente está vinculado à emissão de um documento fiscal, e algumas pessoas não sabem disso, né? Ainda tem ainda um pouco incutido na cabeça delas, né, que por ser um CNPJ, às vezes elas estão obrigadas a emitir nota fiscal, e às vezes não estão, porque a prestação de serviço, né, ou a venda para outra pessoa física, ela não fica obrigada à emissão do documento fiscal, né? A pessoa se intitula, muitas das vezes, como empresária, né? E se a gente for levar aí a nomenclatura, né, de empresário, né, para o direito empresarial, por exemplo, né, ele diz que o empresário é aquela pessoa em que o negócio dela ele acontece sem que ela necessariamente esteja presente, né? Então, é muito glamourizado o termo do empresário para o microempreendedor. Na verdade, ele é um empreendedor. Por quê? Porque o negócio dele só acontece se ele estiver lá, né? Então, assim, as garantias do próprio microempreendedor, elas vislumbraram, né, exatamente essa figura da pessoa que trabalha por conta própria, né? Da pessoa que ela faz o negócio dela acontecer. Então, a gente vê muito a pessoa falando assim, porque agora eu tenho CNPJ, eu sou empresária, né? Sem ter essa noção de que ela precisa, sim, empreender, começar pequeno e logo, logo se tornar um empresário, sim. Aquela pessoa que está ali só, né, na gestão do negócio e que o negócio não necessariamente precisa dela para acontecer, né? Perguntas do tipo, tem que pagar imposto todo mês? Tem que pagar? Aí a gente explica, é um imposto fixo, né? Independente de você ter ou não ter faturamento, você precisa recolher lá o DAS do microempreendedor, né? A ideia de que tem que pagar imposto de renda, muitos deles não, mas eu já não pago tudo lá dentro do DAS, aí você explica que no DAS ele só paga o INSS, só paga o ICMS e o ISS, né? Não tem lá parte do imposto de renda, o imposto de renda você tem que aplicar presunção, aí a pessoa aparece vários pontos de interrogação na cabecinha da pessoa, né? O que é presunção? Né? O que é isso? Que nome é esse? O que você está falando? Está falando contabilês, né? E aí eu explico mais ou menos, né, para a pessoa o que é a aplicação da presunção, né, que parte daquele valor que ela tem, né, no faturamento dela do MEI, algumas vezes vai precisar ser oferecida a tributação do imposto de renda lá na declaração da pessoa física, né? Quando eu falo que o MEI entrega a declaração, que declaração? Ninguém me falou isso. Que história é essa que tem que entregar uma declaração do MEI, né? E eu explico lá para a pessoa que tem a declaração, né? Conta bancária é uma outra coisa que eu explico que, dependendo, né, do tipo de negócio que a pessoa tiver, né, é bom que ela tenha, né, uma conta bancária separando lá, abrir uma conta bancária no CNPJ da pessoa, né, dessa entidade aí, dessa pessoa jurídica, desse CNPJ, é bom que ela tenha uma conta bancária, né? Foi muito divulgado recentemente aí na Lei de Liberdade Econômica, né, que o MEI não precisa de alvará, né? O alvará ele depende, né,
Vocês vão ver aqui ao longo da nossa conversa que para alguns objetos sociais, ou seja, a finalidade pela qual você abriu o seu CNPJ, para alguns casos, ele vai exigir o alvará, ele vai exigir uma licença sanitária, por exemplo. Então, quando você está conversando com um microempreendedor individual, você vai escutar todas essas coisas, esses balõezinhos que eu coloquei aqui para vocês, todas essas perguntas, que são as que mais acontecem. Mas, assim, o que eu acho mais legal nesse momento inicial da conversa, e agora eu vou falar diretamente para os contadores aqui, é que, assim, eu brincava muito no mundo corporativo com as pessoas falando o seguinte: a gente tem 2 ouvidos e uma boca. E como contadores, a gente tem o hábito de assustar esse cliente. Por quê? Porque a gente começa a ouvir de uma pessoa que ouviu de uma outra pessoa que o MEI não precisa de contador, né? Porque isso foi amplamente difundido, né, na época que se criou, né, essa ferramenta de trazer esse profissional autônomo para alguma regularidade. Isso foi extremamente difundido. Se você entrar hoje no site do Sebrae, no próprio gov.br, você encontra essas frases lá de que o MEI não precisa de contador. Só que grande parte das pessoas que abrem ou que têm um MEI, né, ou que já têm um MEI há algum tempo, elas desconhecem, né? Elas foram lá, o site, tanto o site anterior quanto o site agora, ele é extremamente fácil de se mexer, né? Então, você consegue com uma grande facilidade realmente ir lá e abrir o seu CNPJ, e as pessoas desconhecem, né, todas essas coisas que eu falei aqui para vocês, a questão do faturamento, a questão de ter que não ter ou não ter alvará, né, a questão de você emitir ou não emitir nota fiscal, entendeu? Porque, assim, imagina uma pessoa que agora, no meio da pandemia, decidiu empreender vendendo bolo. E aí ela está vendendo bolo e aparece uma encomenda de uma pessoa jurídica para ela. Essa pessoa jurídica vai pedir para ela uma nota fiscal. E muitas das vezes essa pessoa não sabe que ela precisa se cadastrar lá, entendeu? Para poder emitir, ou precisa emitir uma nota fiscal avulsa, né? Que no caso aqui seria a venda de uma mercadoria, né? Ou ela é chamada a prestar um serviço para uma pessoa jurídica, ela não sabe que ela tem que emitir nota fiscal. Ela só vai descobrir isso no momento que ela já está praticamente fechando o contrato com aquela pessoa jurídica, que a pessoa jurídica vira para ela e fala: eu preciso de uma nota fiscal. Aí ela vira para a pessoa e fala assim: mas precisa? MEI precisa emitir nota fiscal? E ela desesperadamente começa a fuçar no Instagram, no Facebook, caçando um contador que a possa salvar neste momento, né? Então, assim, eu brinco muito, né, com as pessoas falando que quando essa pessoa procura um contador, o ideal é sempre que você se coloque como um ouvinte e deixe aquela pessoa contar para você tudo o que está acontecendo. Todas as confusões que ela está tendo, porque ela abriu um MEI e agora ela não sabe muito bem o que fazer, né, com esse CNPJ, ou ela não sabe como cuidar, ela não sabe como conduzir, ou ela tem um problema lá porque o CNPJ dela está inapto, ou porque ela deixou de pagar o MEI, ou porque ela deixou de entregar as declarações, ou porque ela precisa emitir uma nota fiscal, ou porque alguém bateu na porta dela lá, uma fiscalização e pediu o alvará e ela não tinha o alvará, porque ela se estabeleceu num local enquanto MEI, né? Isso aconteceu recentemente até com um conhecido meu que abriu um depósito de bebidas pequeno, né? Mas ele precisava ter, né? Para poder vender, ele precisava ter a licença tal, e não tinha, e a fiscalização foi lá e fechou, porque ficava numa via de grande movimento, né? O fiscal passou ali e enfim, mas ele não sabia, e aí ele nos procurou para poder regularizar essa situação. Então, assim, a figura do MEI, ela é muito essa figura de alguém que está desesperadamente tentando realmente fazer um negócio acontecer, né? E pela própria divulgação, né, desse instituto, né, da forma como ele é divulgado, é muito difundida a ideia de que não se precisa de um contador, né? E aí, muitas das vezes, esse cliente, quando ele chega, né, a procurar a ajuda de um contador, ele está com uma situação ali, problema acontecendo, né? E você precisa ajudar ele. Então, assim, despejar toda a sua técnica
sobre essa pessoa pode fazer com que essa pessoa fique inibida e você não consiga extrair dela todas as informações que você necessita para fazer uma análise completa e conseguir ajudar aquela pessoa. Porque vocês lembram no início que eu falei, né, da confusão dos institutos, né? Muitas das vezes esse microempreendedor ele é um trabalhador CLT que está buscando uma segunda fonte de renda. Então, se você não deixar esse trabalhador falar para você que ele tem uma renda CLT, né, e você começar a despejar uma série de informações em cima dele, você vai mais assustar ele do que ouvir o que você precisa realmente ouvir para que você faça uma análise completa. Enquanto contadores, o nosso papel é um papel orientativo, né? É a gente cuidar do patrimônio dessas pessoas para que a gente consiga orientar elas de uma maneira plena, né? Tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica dela, né? Porque assim, às vezes esse MEI ele nunca vai se tornar uma pessoa para você, um cliente para você de uma carteira PJ, mas ele pode vir a se tornar um cliente para você de uma carteira PF, né? Porque você conseguiu ouvir ele na sua totalidade e você conseguiu orientar ele na totalidade de todas as receitas que ele recebe, de tudo que ele faz para poder ganhar a vida, né? Então, assim, às vezes esse cara chega para você desesperado e aí ele começa a falar as coisas erradas que ele está fazendo e você começa a tolir ele com a sua técnica. Então, o que eu falo para as pessoas é, tá lidando com o MEI? Usa seus 2 ouvidos e fecha sua boca no primeiro momento. Deixa para falar, né, os problemas que ele pode vir a ter, apontar, né, os possíveis problemas que ele pode vir a ter, num segundo momento, ou numa segunda conversa, ou no final da conversa, né? Faz um combinado com ele, ó, eu vou sentar aqui, a gente vai conversar sobre a sua situação, eu preciso que você divida comigo tudo que você está vivendo, né? E é claro, você faz aquelas perguntas mais inteligentes, né? Fazendo uma condução ali da conversa no seguinte sentido, ok, você trabalha vendendo doce, mas você faz mais alguma coisa da vida? Faça perguntas curtas para conduzir ele a te contar as coisas que você precisa saber, para no momento de você fazer a análise dele, você conseguir trazer para ele todos os aspectos, né, que possam ter ali alguma confusão patrimonial, por exemplo, né? Porque a gente vê muito acontecer essa questão do questionamento por parte do fisco na confusão patrimonial, porque como é um ente híbrido, né, que ora o fisco quer considerar ele como pessoa jurídica, ora quer considerar como pessoa física, então a forma como a pessoa está conduzindo aquele CNPJ é importante para nós, contadores, para que a gente consiga dar uma orientação mais assertiva, tá? Então, parem de assustar os nossos amigos microempreendedores individuais, ok? Conduzindo aqui, continuando o nosso bate-papo aqui, a gente precisa mudar também um pouquinho a mentalidade, né, desse microempreendedor individual de uma maneira geral, tá? Normalmente, essa pessoa chega para a gente, e eu estou falando das minhas experiências, se alguém tiver também depois uma experiência aí diferente da minha e quiser trazer, a gente conversa um pouquinho mais para o final aqui do nosso bate-papo, é que ele acha que, por ele ser microempreendedor individual, ele já vem com uma crença limitante no seguinte sentido: eu sou micro e nunca vou crescer. Ou eu sou micro e eu não quero crescer porque eu não quero pagar mais imposto, né? Ele já vem com essa mentalidade, né? Um pouco por conta da nossa própria cultura, né? Que difunde muito a ideia de que a gente só trabalha para pagar imposto. A gente, assim, eu acho o máximo quando eu estou pagando imposto, porque isso significa que eu estou ganhando mais, né? Eu não vejo problema nenhum. E às vezes, quando você divide essa mentalidade com essa pessoa, você consegue desconstruir alguns conceitos que aquela pessoa tem. Por exemplo, às vezes chega um microempreendedor para mim que fala para mim assim: Gisele, eu não sei lidar com a parte financeira, eu não sei lidar com essa organização, entendeu? Eu prefiro pagar R$ 150 para alguém fazer a parte chata para mim, para alguém fazer essa burocracia para mim, porque eu não quero perder tempo com isso, entendeu? Algumas pessoas chegam falando assim: não, eu abri esse CNPJ só para poder fazer o que eu tenho que fazer do meu trabalho, entendeu? Eu acho que eu não tenho que fazer nada disso aí que você está falando, até porque não tem nenhum lugar que fale isso. Esse negócio de relatório mensal, o que é isso, relatório mensal? Acompanhar
o limite de faturamento de 81 mil. Quem foi que disse que eu tenho que ganhar menos? Em que lugar que está escrito isso? Né? Porque ele só pega uma parte da história, né? Que história é essa que eu tenho que limitar as minhas compras a 80% do meu faturamento? Onde é que está escrito esse negócio? Que história é essa que você está me dizendo aí? Quer dizer que eu não posso comprar mais do que eu vendo? Que negócio é esse, né? Então, ele vem muito com esse conhecimento técnico aplicado àquilo que ele vai fazer, né, ao objeto para o qual ele abriu aquele CNPJ, né, e ele não se preocupa com a gestão desse CNPJ, né, porque requer uma gestão, requer um cuidado, né, requer que você tenha ali, faça o minimamente, né, que é acompanhar o limite de faturamento para você não exceder, é comprar dentro dos 80%, né? É fazer o acompanhamento ali do seu relatório mensal, né? É fazer as compras para sua revenda no CNPJ da sua empresa. Muitos desconhecem esse tipo de coisa, né? Então, essa história de que não precisa do contador, eles acabam aprendendo essas coisas no momento em que eles têm um problema e eles se veem na situação de ter que procurar um contador para poder conversar. E aí, a gente precisa muito trazer um conceito que eu gosto muito, que é do Paulo Vieira, que é o conceito da autorresponsabilidade. Porque, assim, enquanto ao profissional autônomo, se der errado, a culpa é dele. Ponto. Se ele não está sendo acompanhado, se ele não foi orientado e ele simplesmente foi lá e abriu um CNPJ e ele acreditou, porque para mim, assim, na minha visão, é uma falácia, tá? É uma mentira. Quando alguém fala que sou MEI, não preciso de contador. Né? A gente vê umas amarrações tão esquisitas na legislação, quando a gente fala da figura do microempreendedor individual, né, que para nós, contadores, algumas vezes fica difícil de entender o que o fisco quis dizer com aquilo. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês, quem são contadores vão me entender aqui. Né? A tributação na pessoa física lá para poder ser considerada como distribuição de lucros sem a tributação. Não tem amarração na legislação para isso. Qual foi a emenda que a gente fez enquanto contadores? Entregar o ECD. Porque eu não consigo escriturar livro de MEI. Não tem legislação que me diga isso. Como é que eu confirmo que eu fiz a escrituração do MEI para poder distribuir o lucro dele sem a incidência do IR? Eu faço ECD. É uma bizarrice. Não consta nem na legislação do ECD que o MEI é obrigado a entregar ECD. Mas é a maneira que eu tenho de provar para o fisco que eu escriturei o MEI. Entendeu? E aí eu consigo provar para o fisco por que aquele lucro distribuído está isento de IR. Ou então, se ele não quiser escriturar, eu aplico a presunção, que é o que a legislação diz que eu tenho que fazer no caso do microempreendedor. Quando você vai explicar esse tipo de coisa para o microempreendedor, ele fica assim, como assim? A gente não precisa de contador? Você está falando um monte de coisa aí que eu não sabia nem que existia. Né? Então, assim, conduzir essas conversas, né, com esse empreendedor, desconstruindo, né, um pouco, né, mudando um pouco a mentalidade com relação, né, ao CNPJ que ele agora tem, né, a gestão que ele precisa ter, os controles que ele precisa passar a ter, né, sobre esse CNPJ, né, e principalmente trazer para ele a consciência de que tudo está sobre o controle dele, né? E que se ele não consegue fazer isso sozinho, ele precisa buscar a ajuda de alguém, tá? Você vai lidar com pessoas no mercado que são plenamente capazes de entender o que você vai explicar e realmente conduzir esse MEI, né? Sozinho, vai. Você vai encontrar essa pessoa no mercado. Mas você vai encontrar muito mais pessoas que não têm condições de conduzir esse MEI sozinho. E eles vão contar com a sua ajuda enquanto contador para orientar eles ou para socorrê-los no momento de problema, que eles estiverem com algum problema para poder resolver. Né? E aí, eu costumo brincar com eles, que é uma coisa que eles não fazem, né? Que é pensar um pouquinho no plano de negócios dele. Então, quando eu vou fazer minha conversa inicial, eu sempre conduzo a conversa no seguinte sentido. Quando você abriu esse CNPJ, o que você pensou? Né? Porque, sim, existem pessoas que vão, inclusive, procurar um contador para abrir um CNPJ MEI, que a pessoa quer só ter o plano de saúde. Né? Que a gente sabe que não é o ideal, não é o correto, mas, inclusive, isso é difundido, né? Pela galera que faz a venda do plano de saúde. Né? Você quer pagar mais barato? Abre um MEI.
para você pagar. Se o cliente está te procurando nesse sentido, você vai orientar ele nesse sentido, vai advertir ele de algum problema, né, que ele possa vir a ter, ou algum questionamento que ele possa vir a ter na pessoa física. Um pouquinho mais lá na frente eu falo disso com vocês, entendeu? E vai abrir aquele CNPJ, até porque se você é um empreendedor, né, contábil constituído, você tem que fazer essa abertura de forma gratuita, tá? Então, você vai fazer essa abertura, porque a finalidade dele é só adquirir o plano de saúde, né? Através do MEI. Né? A gente também já viu casos, já aconteceu comigo, casos de pessoas de quererem abrir o MEI só para poder adquirir veículo com desconto. Tá? O problema acontece no momento da venda, quando ele vai vender esse veículo é que ele tem um problema, e eu costumo, né, orientar esse cliente nesse sentido. Né? Então, assim, você precisa conduzir da maneira correta. Se é um cliente que você precisa brifar ele realmente, porque ele realmente quer empreender, né? Fale para ele da construção de um negócio, né? Então, você pensar num plano de negócios é uma coisa que você precisa orientar essa pessoa que está te procurando. Se ela está te procurando para abrir um MEI por outros motivos que não realmente empreender, faça as suas orientações, né? Limitando aquilo que a pessoa quer, né? Ou faça uma orientação um pouco mais abrangente, né? Se essa pessoa tiver, por um acaso ali, te buscando para realmente empreender, né? Então, eu gosto de falar, quando o cliente me busca para realmente empreender, sobre plano de negócios, a gente pensar em realmente como é que ele deseja construir aquela empresa, porque, assim, de verdade, a minha vontade é que todas as pessoas que me procuram para abrir um MEI, elas cresçam e que os negócios delas bombem, e que elas sejam muito bem sucedidas naquilo dali, e que deixe de ser para muitas um plano B e se torne um plano A. Esse é o meu desejo, sabe? Toda pessoa que me procura buscando orientação por ser microempreendedor individual, eu sempre coloco essa sementinha dentro dela e falo, ó, você hoje está me procurando, mas daqui a pouco você vai estar bombando. E a gente vai ter que fazer o desenquadramento, a gente vai ter que colocar num outro tipo jurídico, e isso aí vai crescer e você vai evoluir. Eu sempre planto, né, essa semente nas pessoas que me procuram. Então, eu falo de plano de negócios com esse empreendedor, sim, tá? Então, eu pergunto para ele, o que você vai vender? Por que você quer vender isso? O que você quer vender esse serviço? Quando eu falo vender aqui, né, a gente pode aplicar tanto para produto quanto para serviço, né? Aonde que você quer fazer isso? Você quer fazer pela internet? Você quer abrir, né, um estabelecimento? Eu preciso entender realmente como é que você quer, né, conduzir o seu negócio. Eu tive experimentos durante a pandemia, muita gente abrindo MEI para poder fazer venda de marmita fit. Nossa, como teve gente abrindo MEI para isso. Eu abri uns 3 ou 4 MEIs para esse segmento, né? Então, assim, eu fui conduzindo as conversas perguntando, você já se respondeu todas essas perguntas, né? Qual vai ser o seu custo, né, na aquisição dessa mercadoria que você vai revender, né? Como é que você vai precificar isso, né? Então, eu vou colocando ali, dentro daquela conversa, né, elementos que façam aquela pessoa pensar naquilo como um negócio, que é o que aquilo dali pretende ser, né, daqui a um tempo. Porque, assim, eu sempre falo para as pessoas assim, a gente às vezes começa uma coisa de uma maneira muito despretensiosa, né? Eu vou começar isso aqui como um plano B, porque eu quero ter uma segunda fonte de renda, ou porque eu recebi o fundo de garantia da empresa que eu fui mandada embora e eu não quero mais voltar para o mercado, me decepcionei, estou chateado. Você escuta tanta história, né? E a gente, eu costumo dizer que o contador ele é uma figura que ele precisa ser um incentivador de sonhos, porque você cuida do sonho dos outros. Quando uma empresa chega para você, ela é a expectativa de alguém que quer ser melhor, que quer ser maior, que quer ser diferente, né? Então, assim, quando você está cuidando de uma empresa, você está cuidando do sonho de alguém. Quando você está cuidando da folha de pagamento de uma empresa, você está cuidando de diversas famílias, entendeu? Às vezes a gente enxerga o nosso trabalho como um mero trabalho, mas ele não é só isso. Ele é mais do que isso. Então, quando esse empreendedor chega para você, você tem que ser aquela pessoa que vai estimular ele. É claro que você não vai ser aquela pessoa que vai ficar jogando confete, né, o tempo inteiro e não vai trazer ele em alguns momentos para a realidade. O problema é que nós, como contadores, muitas das vezes, a gente só traz o cliente para a realidade.
E a gente não se coloca nessa figura de alguém que ele precisa contar para fazer o sonho dele acontecer. E é essa visão, né, que esse empreendedor precisa começar a ter do contador. Não só o contador que ele busca no momento que ele tem um problema, mas aquela pessoa que é uma incentivadora do negócio dele. E é nessa posição que às vezes a gente precisa se colocar, né, enquanto profissionais da contabilidade, né? Eu gosto muito dessa frase, né, que é uma frase de um vídeo que tem no YouTube, né? O seu futuro está dentro de você. O seu papel é ativar ele, né? Porque às vezes a gente tem um sonho que a gente deseja muito tirar, né, do papel, né? A gente tem muito desejo de tirar do papel. Eu hoje estou vivendo um sonho que eu idealizei há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, eu comecei a pensar na minha diversificação de renda com a abertura do meu escritório. Eu estava trabalhando no mercado, estava contribuindo para o mercado. Mas há 2 anos atrás, eu comecei a pensar em diversificar minha renda. E por essa razão que hoje eu estou empreendendo na contabilidade. Né? Há 2 anos atrás, eu tinha essa semente dentro de mim que eu decidi ativar. No momento da pandemia, que a pandemia chegou, eu ativei essa semente. Né? E nesse caminho, eu estou conhecendo pessoas maravilhosas, dentre elas a Sandra, né? Que apareceu aí na minha vida para poder contribuir para o meu sonho. Né? Trocar, dividir com essas pessoas é incentivar o meu sonho. Então, quando você fala de um plano de negócios para um novo empreendedor, você está falando do sonho dele. Então, ele precisa cuidar desse sonho. Então, trazer essas perguntas que vão estimular ele a pensar naquilo não só como um sonho, mas como um negócio efetivamente, é o nosso papel enquanto contadores, né? Num atendimento a esse tipo de cliente, né? E aí, a gente faz essas provocações para eles, né, no sentido de fazer com que eles comecem a pensar naquilo como um negócio efetivamente, né? E aí a gente entra no assunto também da legalização. Quando você vai ouvindo, né, o que a pessoa está falando, né, você começa a pensar se esse negócio que ele está querendo fazer aqui, né, esse objeto social, eu preciso pesquisar ele para ver se ele vai precisar ter um alvará? Como é que ele está pretendendo se colocar no mercado? Ele só vai prestar serviço para pessoa física ou vai prestar serviço para pessoa jurídica? Se ele vai prestar serviço para pessoa jurídica, eu tenho que verificar naquele município se o município exige que ele tenha, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde eu estou, é obrigado a ter o alvará para você conseguir emitir a nota fiscal de prestação de serviço, por exemplo. É uma obrigatoriedade da legislação municipal. Você não vai encontrar nada falando isso na legislação federal. O que a legislação federal vai falar para você é que, pela lei de liberdade econômica, você não precisa ter alvará, o MEI não precisa ter alvará. Quando a gente vai para o local onde a pessoa está se estabelecendo, muitas das vezes aquele município exige que ela tenha um alvará, para que ela faça a emissão do documento fiscal ou da prestação de serviço, né? Ou no caso do Rio de Janeiro aqui, por exemplo, para a venda de mercadoria não precisa, mas se a gente for emitir uma nota fiscal para uma pessoa jurídica, a gente emite a nota fiscal avulsa, entendeu? De repente, no estado onde, eu não sei, né, da onde a pessoa está nos vendo, nos assistindo, ou vai assistir depois no Instagram, dependendo do estado que você esteja, de repente esse estado exija que você faça a inscrição estadual para você fazer a emissão de nota fiscal para o MEI. Entendeu? Então, você sempre precisa olhar onde esse MEI está, né? Qual o tipo de negócio, né, que ele vai fazer, para aí, então, você dizer o que ele precisa legalizar ou não. Né? Porque, de repente, ele vai prestar um serviço, que é um serviço só para a pessoa física, né? Que ele não precisa de uma grande estrutura ou de uma grande organização, e aí você vai orientar ele dentro daquilo que ele decidiu fazer. Por exemplo, eu hoje estava conversando com um amigo de um MEI que começou de artesanato. A pessoa começou com artesanato, fazendo peças, né, de artesanato, aí decidiu abrir aquela lojinha do Instagram, e aí pessoas de outros países começaram a querer comprar com ela. Né? Ela hoje ainda está na situação de MEI, né? O faturamento dela ainda está dentro do MEI, mas ela está recebendo pedidos do exterior. Então, ele vai precisar buscar um despachante para poder fazer uma exportação. Porque a pessoa pediu diversas peças para ela, e se a pessoa gostar, a pessoa quer pedir mais, e ele já está pensando no desenquadramento desse MEI, porque a pessoa falou que queria comprar um número X que faria com que essa pessoa extrapolar o limite do MEI. Então, ele teve que pensar ali
Ele, poxa, eu estou desesperada aqui porque eu nunca fiz exportação. E uma cliente minha que é MEI quer vender para o exterior. Aí eu falei, cara, procura um despachante. Despachante de exportação vai te ajudar com isso. Toma aqui o nome de 3 amigos meus aí, faz uma cotação com eles aí e já começa a preparar essa pessoa para o desenquadramento. Né? Porque a pessoa que abordou ela é uma brasileira que mora no exterior e que gostou muito do trabalho dela. Entendeu? Então, assim, você não sabe o que vai acontecer. Né? Você bota um negócio para acontecer no seu Instagram, começa como MEI, assim, a ideia do MEI é ser um ponto, né? Um ponto de partida para um grande negócio, né? E às vezes naquele primeiro momento você já precisa fazer algumas legalizações para o seu negócio acontecer, para você abrir as portas, você precisa ter algumas coisas para que você não venha a ter problema. E para alguns tipos de objeto, né, que você vai fazer ali, a atividade que você vai exercer ali no meio, você não vai precisar legalizar. Só o CNPJ e uma maquininha de cartão de crédito resolve a sua vida. Ou não. Depois a gente entra nesse assunto da maquininha de cartão de crédito. Vamos continuar aqui no raciocínio da legalização, né? Então, você vai precisar de muito pouco, né? Para realmente fazer o seu negócio começar a acontecer. Eu vi muitas pessoas começando no meio também nessa história da pandemia. A gente viu aí um boom muito grande de pessoas querendo primeiro investir. Foi um efeito da pandemia que a gente viu acontecer demais, as pessoas querendo fazer investimento, procurando cursos para poder investir. E pessoas que começaram a atuar como secretárias, né? Ajudando essas pessoas em organização financeira, alguma coisa do tipo. É um tipo de objeto social que você não precisa de muito, né? Se você tiver uma conta bancária, né? E o CNPJ, você não precisa de uma legalização Master Blast, você vai estar precisando, você vai estar prestando serviço para outras pessoas físicas, como secretária virtual, né? O pessoal usou muito esse termo, né? Que são os serviços administrativos aí gerais, né? Treinamento. Você viu muita gente também abrindo MEI para poder dar treinamento, como eu estou dando um treinamento aqui, que poderia ser um treinamento, né, que eu estaria recebendo por ele, né? Se eu não fosse contadora, não fosse uma profissional liberal, né, estivesse dando treinamento de qualquer outra coisa, eu podia abrir um MEI de treinamento, né? E aí, se eu não fosse faturar para uma pessoa jurídica, eu não precisaria, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, de ter o alvará e ter, né, a permissão para emitir a nota fiscal. Então, assim, você estudar aquele objeto social é que você vai trazer para esse cliente o que ele precisa legalizar, o que ele não precisa legalizar, tá? Não ficar só na história de que ter o CNPJ é o suficiente. Né? Para alguns negócios isso não vai funcionar, tá? Uma outra coisa que eu gosto de falar é a questão do registro de marcas e patentes. Vou contar para vocês uma situação que aconteceu comigo, tá? Uma influencer me procurou, tá? Ela tinha um MEI e ela tinha já uma marca já difundida no mercado do trabalho que ela fazia como influencer, tá? E aí, conversando com ela, porque eu vou divulgar isso em tal lugar vai me patrocinar, outro lugar vai me patrocinar, não sei o quê. Cuspiu o contrato para um monte de influencer, criou um grupo de influencers, né? Para aquela marca, uma marca que já estava com quase 30 mil seguidores no Instagram. E aí eu virei para ela e falei assim, fulana, se alguém fizer um outro Instagram com seu nome, como é que fica? Você já alcançou aí um público de 30, 40, né? Agora, se eu não me engano, ela já está com 50 mil nesse perfil. Seguidores. Como é que fica a sua marca, que já está super divulgada para o mercado? Todo mundo já te conhece como a pessoa da marca tal, as pessoas já vinculam a marca a você, ao projeto que você desenvolveu com esses outros influencers. Como é que fica isso? E aí eu comecei a contar para ela a história do registro de marcas. Porque até então ela tinha me procurado porque o CNPJ estava apto. E aí, quando eu fui fazer a pesquisa da pessoa dela e do negócio dela, eu descobri esse Instagram com milhares de pessoas seguindo ela e já utilizando a marca dela e difundindo. A marca dela saiu no jornal.
em N lugares e ela não tinha o registro da marca. E eu falei assim, se outra pessoa hoje chegar no Instagram e lançar com I a mais, com M a menos, né, a mesma marca que você, e esse público, ela conseguir arrastar esse público daqui, para você perde o público, você perde a marca, você perde a sua identidade de tudo que você construiu, né? Porque assim, hoje você está atuando como uma influencer através dessa marca e você não sabe que amanhã você pode postar um vídeo, esse vídeo viralizar e você monetizar essa marca em valores que você nem imagina. Porque o influencer acontece muito isso. O cara começa pequeno, com 10, com 15, com 20, o cara faz um vídeo, o cara faz um projeto, ele desenvolve alguma coisa, o cara, pum! Vem um contrato de 500 mil. Do dia para a noite. É literalmente assim. Do dia para a noite, a pessoa deixa de ser um faturamento de 81 mil e recebe uma proposta para um contrato de 500 mil. E ela conversou com um contador para fazer isso? Não. Ela foi lá e abriu um CNPJ. E ela começou a postar um monte de vídeo na internet. E aí ela super divulgou a marca dela. Ela super ficou conhecida pela marca dela. E ela não registrou. Existem negócios que o registro de marca vai se aplicar? Existe. Existem negócios que o registro de marca não vai se aplicar? Existem. Tá? Porque assim, você concorda comigo que se eu sou representante de uma marca que já tem, né, o seu registro, por exemplo, a gente tem a questão dos revendedores da Avon, né, desses produtos de beleza, ele já tem uma marca ali. A pessoa ela só trabalha como representante comercial, né, que nem tem esse objeto lá no meio. Ela trabalha como representante comercial, mas ela não só vende só aquilo, ela vende N outras coisas, né? E ela tem um faturamento baixo e ela não criou uma marca, ela não criou uma logo, ela não criou uma identidade para aquele negócio dela. Então, o registro de marca para ela não vai fazer o menor sentido, né? Hoje, essa influencer está com 60 mil seguidores, mas ainda não pegou nenhum contrato grande, então ela está dentro do faturamento do MEI. Ok, só fui lá e registrei a marca dela. Foi o trabalho que eu fiz para ela, foi o trabalho de registro de marca, entendeu? Para que ela protegesse aquele patrimônio, para que se lá na frente acontecesse uma situação dessa, né, dela receber um contrato de grande valor, ela já está brifada, né, com relação a desenquadrar de uma hora para outra, né? Já expliquei para ela como isso acontece. Eu falei assim: a hora que o contrato aconteceu, que você fechar, você volta para cá. Porque o teu faturamento agora está como 3 mil aqui, 2 mil ali, 5 mil ali, ainda está dentro do limite, né? A gente está controlando isso aí. Ela foi orientada, ela consegue conduzir esse CNPJ MEI sozinha, ela abriu uma conta bancária para ela poder receber os valores lá, ela faz os contratos de prestação de serviço, ela emite as notas fiscais que ela precisa emitir, mas ainda está dentro do limite e com a marca dela registrada. A hora que ela bombar, e eu sei que ela vai bombar, porque ela é extremamente carismática, uma pessoa que você se identifica rapidamente com ela, entendeu? Vai rolar esse contrato e com certeza quem ela vai procurar? A Gisele, porque é a Gisele que orientou ela, tá bom? Vamos falar um pouquinho de finanças, tá? Eu falei do registro de marcas, eu trouxe a história dessa pessoa que eu orientei, porque essa frase é uma frase do mesmo vídeo que eu citei anteriormente, né? Quando as sementes pequenas se tornam grandes, num dado momento da palestra, né, o palestrante ele fala isso, né? Quando você se torna um bom administrador de todo o potencial que você tem dentro de você, né? Então, assim, lá atrás, quando ela começou, ela só queria ser conhecida, né? E ela passou a influenciar o comportamento de outras pessoas. Ela passou a convencer pessoas a produzirem eventos para ela. Então, a vontade que ela tinha de ser conhecida, né? De crescer, né? Enquanto influenciadora de pessoas foi tão grande que ela tem esse poder de convencimento. Ela consegue fazer com que as pessoas patrocinem festas inteiras para ela, sem ela tirar R$1 do bolso. Entendeu? Então, assim, ela tem esse dom. Esse dom aplicado, em algum momento, vai gerar para ela um fruto maior do que aquilo que ela está vivenciando hoje. E eu não tenho dúvidas disso. Entendeu? Eu brinco muito com ela nesse sentido, né? Que uma hora ela vai ter que lidar com o problema que ela está arrumando. Ou com a solução, não é verdade? E aí, assim, eu gosto muito também de falar
do aspecto da tributação, né? Ficou um pouquinho fora de ordem, mas tudo bem. Da parte da tributação. Na parte da tributação, né, depois de toda essa conversa, de toda essa condução, né, que a gente faz com esse microempreendedor, eu explico para ele algumas situações, né? Depois que ele me conta toda a vida dele, qual é o status atual dele, né? Se ele está CLT, se ele está empreendendo como uma segunda fonte de renda, se é a única fonte de renda, como ele está empreendendo, né? Ah, Gisele, eu estou empreendendo, tenho CNPJ MEI e tenho uma maquininha no meu CPF. Aí eu falo, ó, isso pode te dar um problema, porque a Receita pode considerar isso como uma tributação da pessoa física. Então, se você realmente, né, dentro do seu cenário, né, você entende que isso possa ser um problema para você, porque assim, eu costumo até dar esse tipo de retorno depois que a pessoa me passa algumas informações para eu poder ter noção de quanto ela realmente ganha dentro daquele CNPJ. Por quê? Eu costumo dizer que, para o MEI, a tributação na pessoa física e a tributação na pessoa jurídica pode ser o melhor de dois mundos. E quando eu falo isso para alguns empreendedores, eles falam, mas eu obrigatoriamente não teria que estar tributando isso na pessoa jurídica? Eu obrigatoriamente não deveria estar tributando isso na pessoa física? Né? Primeiro, o que eu faço como contadora? Eu olho o cenário, né? Qual é a foto que estão me passando naquele momento? Porque assim, eu vou dar um exemplo para vocês de um cenário que a tributação na pessoa física ou na pessoa jurídica pode ser o melhor dos dois mundos. Motorista de aplicativo. Motorista de aplicativo é uma figura que ele pode ser MEI e ele pode trabalhar como pessoa física, ser tributado no Carnê-Leão. Tá? Quando você faz o cadastro, né, lá no aplicativo, você se cadastra como pessoa física, tá? E para você configurar que aquilo dali é uma receita da pessoa jurídica, você precisa cadastrar uma conta bancária de pessoa jurídica, para que aquilo seja considerado como uma receita de pessoa jurídica, tá? Só que tem um porém. Qual o problema do motorista de aplicativo? Ele não faz controle de nada. Ele não pede nota fiscal do combustível. O carro está no nome da pessoa física. O seguro está na pessoa física. Entendeu? Algumas pessoas fazem aquilo dali como uma segunda fonte de renda, tá? E a legislação da tributação lá dos 60% no Carnê-Leão. Dependendo do cenário do cara, é melhor ele ficar no Carnê-Leão. Ter o MEI, abrir o MEI não faz sentido para ele. Porque ele não tem controle e ele não vai fazer controle daquilo. Ou ele até tem o MEI, porque, por exemplo, eu peguei um caso que o rapaz, ele fazia serviço no Uber, ele trabalhava embarcado, fazia serviço no Uber, olha só esse caso. Ele trabalhava embarcado, 15 dias na plataforma, 15 dias em casa. Quando ele estava em casa, ele prestava serviço como MEI, dirigindo para uma pessoa jurídica e trabalhava no Uber nas horas vagas. O que eu fiz com ele? O melhor dos mundos. O que ele tributava na pessoa jurídica entrou na pessoa jurídica, aquilo que ele tributava pelo Uber era mais vantajoso ele manter no Carnê-Leão, fiz no Carnê-Leão para ele, e o que era de CLT entrou na declaração como CLT. Se eu trouxesse todo o rendimento dele de Uber para dentro da pessoa jurídica, ele ia pagar mais imposto. Quando eu fiz o estudo da situação dele especificamente, eu consegui extrair o melhor de todos os mundos para ele. Porque eu entendi a situação dele, a forma como ele estava trabalhando, e eu usei a legislação a favor dele. Porque ele não tinha controle de nada mesmo. O carro estava no nome dele, não estava no CNPJ, estava financiado no nome de outra pessoa, entendeu? Se eu quisesse... acontece, né? A Sandra está rindo, eu estou vendo a Sandra rir aqui, mas acontece, né? O pai financiou, né? Aquelas bizarrices que a gente, né, acaba lidando aí no momento que a gente vai fazer a declaração do imposto de renda, né? Que a gente quase não vê acontecer, né? E o que eu fiz? Eu olhei para o retrato, para a foto que ele me mostrou naquele momento e extraí o melhor do mundo da pessoa física para ele e o melhor do mundo da pessoa jurídica, entendeu? Porque, assim, existem coisas que você vai precisar tratar e que não tem jeito. No caso dele, por exemplo, a tributação dele
da pessoa jurídica estava vinculado a uma conta bancária pessoa jurídica, ele fazia o faturamento, ele recebia na conta da pessoa jurídica, ele emitia a nota fiscal para aquele prestador de serviço, para aquela pessoa que ele prestava serviço, então não tinha jeito. Naquele valor ali, eu tinha que aplicar a presunção e levar para dentro da declaração do imposto de renda a distribuição de lucros. Ponto. Porque ele não tinha escrituração, não tinha nada. E aquilo que ele não tinha, que ele recebia na pessoa física dele, que eu até poderia considerar, né, dentro da pessoa jurídica, assim, ele estava recebendo de uma outra pessoa física, mas ele tinha o CNPJ MEI, entendeu? Ele poderia vincular a conta bancária do CNPJ MEI e configurar ali. Só que quando eu fui ler o cenário dele, o faturamento dele, eu falei assim, cara, você não tem controle de nada, não tem despesa para colocar aí. Eu vou ter que pegar na cabeça e tributar tudo lá dentro da presunção. Então, cara, utiliza os 60% do IR que fica mais barato para você. Você já está contribuindo no INSS, no limite lá dentro do CLT, então não faz sentido, entendeu? Então, você olhar para o cenário da pessoa e falar assim, qual é o melhor dos mundos para essa pessoa, para essa situação, para esse empreendedor? Esse é o papel que a gente tem que exercer, né? Quando eu falo aqui de aplicar a tributação, oferecendo para esse cliente o melhor que cada um desses universos podem trazer para ele, entendeu? E aí a brincadeira que eu faço com os meus clientes é essa, eu pergunto para ele, quais são as suas receitas e quais são as suas despesas? Qual o seu nível de controle de despesa? 99,9% tem controle nenhum de despesa, ele não compra nada no CNPJ, nada. Quando você vira para a pessoa e fala assim, a sua revenda de mercadoria, minha querida, você tinha que estar comprando no CNPJ. Ah, é? Eu compro no meu cartão de crédito. A nota fiscal? Nem tem nota fiscal, é cupom fiscal. Tem, né? Como é que você utiliza essas despesas na hora de fazer a presunção? Não utiliza, né? Porque você não tem despesa para utilizar. Como é que você calcula? Não tem, é pegar o faturamento, jogar na presunção e fazer o imposto de renda da pessoa. Quando você fala que tem imposto de renda, que aquilo que ela bota no bolso dela é distribuição de lucro, né? E que a Receita Federal, que é a parte dela lá do imposto de renda, eles ficam apavorados. Ah, mas o MEI não era só pagar o fixo? É o que a maioria fala para mim. Até onde eu sei, Gisele, você tem certeza? Você não está equivocada, não? Eu tenho que declarar no imposto de renda? Tem. Se você fatura acima de 28, você está na regra. É a história lá do menino híbrido, né? Que ele utiliza a mesma regra que utiliza para a pessoa física, ele utiliza para a gente olhar para o faturamento do MEI. Excedeu esse valor, você já tem que apresentar a declaração do imposto de renda, né? Aquilo que excedeu o valor da presunção, você tem que oferecer a tributação do imposto de renda. Aquilo que foi isento, você tem que demonstrar como isento, né? E muitas pessoas nem sabem. Algumas pessoas, inclusive, tacam o faturamento dela lá na declaração do DAS, coloca qualquer coisa lá, porque ela quer pegar um dinheirinho no banco, aí ela vira e taca lá 60 mil, pá! Aí depois o CPF é bloqueado. Aí a pessoa vem me perguntar, mas Gia, por que bloquearam o meu CPF? Eu falo, criatura, você faturou 60 mil? Não, mas por que você tacou essa encrenca lá na declaração? Ah, porque ele me pediu faturamento, eu taquei qualquer valor lá, porque eu queria pegar um dinheiro no banco. É cada situação, minha gente, que aparece, eu não estou entendendo. Vocês não estão entendendo, entendeu? Às vezes a pessoa, na ânsia, né, de resolver um problema, ela arruma outro, né? Porque ela não foi orientada, ela nunca conversou com o contador, né? E aí o gerente do banco lá, você tem MEI? Ah, qual é o seu faturamento? Ah, pô, eu botei lá 20 mil. Ah, chega lá, faz uma retificação, faz uma retificadora. E gerente orienta, tá? Acreditem se quiser, alguns gerentes orientam nesse sentido, né? Eu estou gostando muito da postura de alguns que vem mudando no seguinte sentido. Se for para ele falar besteira, ele vira para a pessoa e fala assim, procura um contador, conversa com o contador antes de vir aqui, ó, pede para o seu contador isso, sabe? Eu estou gostando muito da postura de alguns gerentes que eles estão mudando um pouco isso, mas antes, assim, alguns na ânsia de fazer as suas vendas de pacote, acabavam dando essas orientações para os clientes, entendeu? Então, assim, eu tenho tido feedbacks muito legais de pessoas que têm me procurado e falado, cara, eu fui no banco tentar um financiamento e o gerente pediu para eu procurar um contador. Eu tenho ficado muito feliz com esse retorno, sabe? De algumas pessoas.
Mas já aconteceu casos das pessoas chegarem para mim e literalmente falarem isso, né? Não, o meu gerente do banco falou que eu tinha que ir lá fazer retificação, botar um valor maior lá, porque com esse valor maior lá eu conseguiria o financiamento que eu precisava para comprar meu carro ou para dar entrada num bem, né? A gente vê essas situações acontecendo. Então, o que eu falo para as pessoas é exatamente isso. Quando esse microempreendedor te procurar, olha as receitas e olha as despesas, olha o nível de controle que ele tem, para que você consiga fazer uma boa leitura do cenário dele, consiga orientar ele da melhor maneira possível, tá? Eu coloquei aqui uma frase, né? Como eu vou oferecer a tributação quando a entidade é confusa? Ora, o fisco trata ela como uma pessoa jurídica, ora, o fisco trata ela como uma pessoa física. Essa confusão, ela acontece muito porque a pessoa abre o MEI, né? E aí ela pega, de repente, a maquininha de cartão de crédito na pessoa física, né? E aí ela não sabe que, dependendo do valor que ela tiver lá de movimentação na pessoa física, ela vai precisar fazer a declaração do imposto de renda na pessoa física. Que nem sempre o fisco vai aceitar aquilo dali como uma receita da pessoa jurídica. Por mais que ela tenha, às vezes, assim, contra... Eu já peguei situações, gente, de eu defender em processo da Receita Federal a utilização, tá, da despesa do plano de saúde na pessoa física e ganhar. Porque eu consegui provar que o desembolso era na pessoa física e que eu não usava a despesa na apuração da presunção da pessoa jurídica. Como eu provei isso? Papel de trabalho. Toda vez que eu vou atender um cliente, eu faço papel de trabalho. Eu peço documentação para ele, eu peço comprovação, eu peço extrato bancário. Então, eu tinha documentos para apresentar. É todo fiscal que aceita? Não. Tem fiscal que fala, se foi faturado na pessoa jurídica, é despesa da pessoa jurídica, eu não aceito como despesa da pessoa física, refaz a declaração e oferece a tributação. Entendeu? Então, quando você está lidando com esse ente híbrido, né, essa invencionice, né, do fisco, você precisa criar mecanismos, né? Quando eu citei lá o mecanismo do ECD, foi um mecanismo que os contadores criaram para configurar a escrituração e fazer a distribuição de lucros sem a tributação do imposto de renda, que inclusive a segunda fase da reforma tributária está querendo tirar, né, a isenção da tributação do imposto de renda. Mas enfim, isso é assunto para outra live. Enfim, então, assim, você deixar esse cliente ciente, né, que se ele quiser que realmente ele tenha uma redução na carga, né, tributária dele, né, que ele realmente não queira, de repente, agora, no cenário que a gente tem atualmente, né, a distribuição de lucros dele não seja oferecida a tributação do imposto de renda na pessoa física, ele precisa ter um controle. E esse controle, normalmente, ele começa nas finanças, na forma como a pessoa se estabelece financeiramente. Quando eu estou falando de se estabelecer financeiramente, eu estou falando justamente dessa questão de ter uma conta bancária separada, de ter a maquininha do cartão de crédito no CNPJ. Isso evita uma série de transtornos para você lá na frente. Porque quando você for fazer a apuração na presunção, né, se você tem a emissão de nota fiscal daquilo que você compra, daquilo que é despesa do seu CNPJ, sendo faturado para aquele CNPJ, a gente consegue utilizar aquela despesa ali como uma despesa dedutível para eu poder chegar ao valor da presunção menor e para fazer uma distribuição de lucros menor, caso você não queira fazer escrituração, por exemplo, para o microempreendedor individual, porque, de repente, para você não é interessante, né? Para aquele microempreendedor não é interessante que ele faça a escrituração. Alguns fazem. Eu peguei um MEI, né, que ele fazia licitação, ele participava de licitação para o município. E ele precisava ter um acompanhamento. Então, até o limite dos 81 mil, ele ficou como MEI. Chegou um momento que as licitações dele começaram a bombar e ele extrapolou aquele limite, ele teve que sair do MEI, não teve jeito. Ele ficou no MEI, se eu não me engano, esse da licitação, a gente fez o processo licitatório, ele participou, venceu, ele presta serviço para colégios, fazendo pequenos reparos para colégios do município. Chegou um momento em que ele prestava serviço muito bem, eu acho que ele ficou 6 ou 7 meses só no MEI. Ele já desenquadrou, porque as obras grandes dos colégios começou a ir para ele também. Então, ele teve que ir para um outro porte, para uma outra estrutura, né? E a gente começou o trabalho com ele justamente fazendo a organização das finanças dele. Abrir a conta de pessoa jurídica, fizemos tudo separado. Cara, você vai participar de licitação.
licitação, você tem que entregar a documentação toda bonitinha, certinha, separar os potinhos financeiros, que é da pessoa física na pessoa física, da pessoa jurídica na pessoa jurídica. No seu caso, não dá para começar errado. Você pode começar como MEI, mas você está participando de licitação com órgão público, eles precisam prestar contas, você precisa emitir nota fiscal. E aí tudo isso eu fui explicando para ele super compreendeu, comprou o projeto, a gente começou com ele como MEI, né? Ele ficou 7 meses MEI e depois ele desenquadrou, porque a escola gostou muito do serviço dele. Né? E aí, falando um pouquinho para contadores aqui, eu fiz aqui uma breve relato aqui que ajustar a parte financeira é a gente datar, controlar, registrar, classificar, aquilo que o contador já está acostumado a fazer, né? Isso cabe também para o empreendedor, ele ter essa compreensão, ele precisa ter essa compreensão, nem que seja num caderninho, minha gente. Ele tem que ter um controle. Não dá para poder ficar largando, né, as coisas por aí. E você trazer para ele essa consciência, né, de que números controlados ajudam ele a comprar no melhor momento. Porque a gente às vezes vê o cara comprando coisas que não tem necessidade dele comprar naquele momento, né? Ele não está com demanda para atender determinados tipos de clientes para aquele serviço, então para que ele vai comprar de maneira desnecessária, né? Às vezes a gente pega a situação da pessoa que sempre esquece de pagar as coisas, está sempre pagando com multa. E aí, quando a gente vê, a pessoa perde um dinheiro grande ali, pagando multa, juro de boleto, de coisa que não era nem para ela poder estar pagando, simplesmente porque ela não quer controlar, né? E assim, não custa nada a gente lembrar do princípio da entidade, né, minha gente? O que é da empresa, o que é do empreendedor. Ele precisa entender que a empresa não é dele, ela é um meio para um fim. Porque se ele está trabalhando no CLT, né, é um meio para o fim, a carteira assinada é um meio para o fim. Se ele for com essa mesma mentalidade para a empresa dele e compreender que a empresa não é dele, ela é só um meio para ele poder conquistar coisas que ele deseja, né, de melhor para o futuro dele, né, ele não começa a sangrar o negócio dele, porque assim, muitas pessoas matam os seus próprios negócios porque elas não têm gestão das suas finanças. Porque elas acham que o dinheiro da empresa é dela. E ela não pensa nas contas que ela tem para pagar, ela não pensa que ela precisa repor estoque, ela não pensa em nada disso, ela simplesmente vai ganhando e vai gastando, vai ganhando e vai gastando, vai ganhando e vai gastando, né? Então, ela precisa ter essa compreensão. Eu gosto muito dessa frase do Elvis Presley, que ele fala, não preciso de guarda-costas, preciso de ter 2 contadores altamente qualificados. Essa é uma frase do Elvis Presley, né? Quando ele fala do cuidado, da gestão da carreira dele, em uma das entrevistas dele, ele fala essa frase, eu peguei essa frase, gosto muito dela. E, trazendo aqui um pouquinho a questão dos benefícios da Previdência, né? O MEI tem esses benefícios aí, né? A aposentadoria por idade, o auxílio doença, né? O salário maternidade, a pensão por morte. O pessoal pergunta muito, né? Qual é o salário, né, de aposentadoria? Tem as regras lá da reforma tributária, da reforma da CLT, né, que a gente tem que observar lá as carências, né, como é que isso se aplica. A cada caso é um caso. Eu já peguei casos de pessoas que parte estava no CLT, parte estava no MEI, e a gente conseguiu dar entrada na aposentadoria por idade. Algumas pessoas perguntam se pode complementar os 20%. Existe um código específico para você fazer a complementação do INSS, caso você não queira se aposentar aí pelo valor do salário mínimo, né? Se você tiver contribuições anteriores que te deem condição para isso, então cada caso é um caso, precisa analisar, tá? E a gente falar aqui um pouquinho que precisa aplicar as regras da reforma da Previdência. A gente precisa olhar, né, para a condição daquela pessoa e verificar se, para fins de aposentadoria, para fins do pedido de salário maternidade, tem a carência, não tem a carência, se aplica, não se aplica. Então, cada caso é um caso, né? Só para a gente poder trazer um pouquinho dos benefícios, porque algumas pessoas, às vezes, abrem o microempreendedor individual e, na verdade, elas nem estão empreendendo. Elas abrem com o único exclusivo objetivo de se aposentarem e terem um salário, né? Só que tem os 180 meses lá de carência, né? Para você fazer tanto no normal, nos 20%, quanto no MEI, você precisa ter lá, no mínimo, lá os 15 anos. Então, assim, eu nunca falo para as pessoas assim, a regra é essa para todo mundo. Não, cada caso vai ser um caso, porque eu preciso analisar o histórico da pessoa para ver se
para aquela pessoa vai caber aquela situação ou não. Né? Então, não dá para a gente afirmar assim, não, você vai contribuir 15 anos, 180 meses, você vai aposentar pelo MEI de boa. Não, eu tenho que ver se a pessoa tem contribuição anterior, CLT, né? Se na condição que ela está, se ela realmente empreendeu ou não empreendeu, porque isso pode ser questionado por parte do INSS, já aconteceram situações, né? Da gente ter que lidar com esse tipo de coisa. Então, na parte de benefícios, o que eu tenho para deixar para vocês é isso, tá? E a contratação, o pessoal pergunta muito sobre a contratação, né? Na contratação do MEI, você pode contratar uma pessoa só, tá? Piso salarial, né? A contratação é como qualquer outra contratação, tem exame periódico, tem admissional, tem demissional, tem e-social, tem assinatura da carteira, tem que pagar os tributos incidentes sobre, né, a folha de pagamento daquele funcionário, tá? Muitas pessoas perguntam se pode contratar uma pessoa e um menor aprendiz. Menor aprendiz não pode, porque a regra para o menor aprendiz é a empresa ter uma folha de salários. Então, um funcionário não é considerado uma folha de salários, entendeu? Então, assim, existem algumas vedações aí com relação à contratação, tá? Mas, basicamente, o que a gente passa para as pessoas você pode contratar um funcionário, pagamento do salário mínimo é o piso mínimo ou o piso da categoria. Né? Por exemplo, esses dias eu fiz uma regularização de adestrador e o piso do adestrador é R$ 2.300. Então, ele contratou um outro adestrador com um piso de 2.300. Aí eu falei assim, agora, meu filho, você corre para adestrar os bichinhos. Mas na Zona Sul, para ele é fácil, né? Você corre para você ter dinheiro para poder pagar esse rapaz aí que você está querendo contratar para te ajudar no adestramento. Né? Então, assim, a gente sempre tem que olhar aí, ou é o salário mínimo ou o piso da categoria, tá bom? E minha frase final aqui é que o MEI ele tem um potencial de crescimento, eu dei vários exemplos para vocês aqui, né? Então, dê a atenção necessária que esse microempreendedor que está começando agora precisa, né? Ouça, oriente, sempre observando aí, analisando todas as perspectivas que esse novo empreendedor aí te apresentar, tá bom? Eu agradeço pela oportunidade, Sandra, pessoal, e fico aí disponível para poder responder algumas perguntas de vocês. Muito bom, Gi. Você não botou a última lâmina com seus contatos? Depois tem que botar aí no chat aí para as Esses pessoas. botadas, contatos. Adorei, foi muito bom. E aí, me diverti aqui com o negócio do motorista. Porque isso a gente vê comumente, ele pega, compra o carro no nome da avó, e aí tirou o MEI e faz umas confusões. Então, assim, muito, muito engraçado. Essa questão da marca, gostei dessa dica, né? Então, acho que fica para todo mundo. Aí, Gisele, a questão, e essa coisa do estudo do cliente, eu acho que, você sabe, acho que vale a gente falar mais sobre isso. Tá fechado. Você sempre precisa estudar todas as perspectivas, porque assim, a pessoa, quando ela te procura por dois motivos. Ou porque ela quer começar bem orientada, ou porque ela está num ato de desespero. Tá? Normalmente, quando a pessoa chega para você, ela fala, ou ela está num ato de desespero, ou ela quer começar o negócio dela de maneira orientada, para não fazer besteira, né? Então, assim, ouvir a pessoa, né? O que ela pretende fazer, como ela pretende fazer, o que ela escutou a respeito de como começar aquele negócio, né? Muitas pessoas começam porque alguém falou que empreender naquilo comece a empreender nisso, que isso é legal, né? E aí, às vezes, a pessoa não tem experiência, às vezes a pessoa não tem técnica, aí a pessoa começa naquilo dali, ela se frustra. É uma pergunta que eu faço também, né? Você está fazendo isso por quê? Aconteceu com uma menina dela querer fazer a marmita fit, e eu meio que desconstruí a ideia dela, porque assim, ela era muito boa fazendo artesanato. Para quem não se inscreveu ainda, se inscreve, galera, que nós temos uma programação que é aberta, né, uma programação open, então várias palestras
É, aí não dá para gente passar. Nacional lá da Jais, e nós temos uma. Então, assim, ela queria começar o negócio de marmita fit porque ela estava fazendo um acompanhamento nutricional e aí ela começou a cozinhar para ela e ela achou que ela tinha que fazer aquilo. E aí eu perguntei para ela, mas você gosta de cozinhar? Ou você só está querendo fazer isso porque é um momento que você está vivendo agora? Porque o que acontece também com algumas pessoas é porque elas estão vivendo um determinado momento na vida delas e elas acham que aquilo dali vai salvar elas, entendeu? Então, assim, exatamente. às vezes a gente precisa conversar com a pessoa para conduzir ela de uma maneira que ela pare para pensar. Porque às vezes ela está mega empolgada só com uma ideia, né? E que daqui, sei lá, a 3, 4 meses aquilo dali vai frustrar ela, né? Não é uma coisa que, por exemplo, eu vou te dar o meu exemplo, né? Eu poderia empreender em qualquer coisa, mas eu amo contabilidade. Para mim não faria sentido empreender em outra coisa. Então, quando eu pensei no meu plano de diversificação de renda, que num primeiro momento era esse o meu pensamento, né? Seria uma segunda fonte de renda, porque eu trabalharia para o mercado CLT aos 45, esse foi o meu projeto. Eu hoje estou com 40 e desisti do CLT, estou só empreendendo. Porque assim, eu acabei tendo que mudar meus planos, entendeu? Então, assim, a pessoa tem que trazer para a realidade dela, né, aquilo que ela realmente consegue fazer. Porque o que acontece com alguns empreendedores é eles começarem alguma coisa, né, super empolgados com a ideia de alguém, com a ideia de outra pessoa. Então, assim, a gente traçar uma linha do tempo, a gente traçar um panorama, ajudar essa pessoa a pensar, raciocinar em cima daquilo dali, pode fazer com que realmente ela tire um sonho do papel ou que realmente ela desista de uma coisa que de repente não vai ser legal para ela. Não, eu acho que isso é fundamental. Aí tem algumas perguntas aqui. Quando o MEI é desenquadrado, vai para o lucro presumido, ele consegue voltar para o MEI com o mesmo CNPJ? Quando você faz o desenquadramento do MEI, na verdade, ele vai direto para o Simples Nacional, ele não vai para o presumido. Quando ele é desenquadrado de ofício, né? É o fisco que desenquadra ele, né? Ou quando você faz a solicitação de desenquadramento, ele automaticamente vai para o MEI. Agora, você precisa cumprir as regras do Simples Nacional. Você tem que ir lá, você tem que fazer o alvará, né? Você tem que fazer o registro na Juscerja, você tem que fazer todo o trâmite do registro da empresa e o CNPJ permanece o mesmo, tá? Você continua com o mesmo CNPJ e você só faz o procedimento de regularização daquele CNPJ. Tá? No desenquadramento de ofício, né, é menos complexo, porque já fica já lá registrado que foi para o Simples, né? Mas quando você desenquadra, você vê que a pessoa vai desenquadrar, que foi o caso, por exemplo, desse exemplo da construção, né? Ele já estava com um contrato que ia extrapolar o limite dele. Então, a gente já preparou para solicitar o desenquadramento. Então, foi um desenquadramento por solicitação. A gente sabia que ele ia desenquadrar daqui a 2 meses, porque ele já estava com um contrato fechado para começar uma obra daqui a 2 meses, que entra um faturamento maior para ele. A gente foi lá, solicitou e preparou a empresa, entendeu? Para já fazer todos os trâmites dentro do Simples Nacional. Então, e eu aí sempre falei para as pessoas o seguinte, quando o contador, para qualquer pessoa me perguntava, eu falava assim, gente, faz o alvará como MEI. Porque quando você faz o alvará para MEI, ele é de graça. Sim. Se ele precisar fazer o desenquadramento para o Simples e passar para o Simples Nacional, ele não vai pagar a taxa para confeccionar o alvará. Aquele valor que você paga um valor... Ai, gente, esqueci a palavra. Você paga um valor sim, mas é bem menor do que o valor do alvará normal. Quando você desenquadra, quando você tira... sim, quando você desenquadra, Ou Mas é menor do que você pagar hoje a taxa, que está R$ 940, acho que é isso. 950. 950. Aí, se é metade, sai mais barato do que aí você faz ele com o MEI, que tem a prefeitura também acaba enxergando ele melhor, né? Sim. Mais fácil. Então, eu sempre falei para as pessoas. Mas aí eu gosto de contar a causa, né?
Hoje uma pessoa me ligou, falou assim, Sandra, achei seu telefone aqui, porque você fez o meu MEI lá em Tá. 2015 ou Olha, 2016, para eu poder pagar, fazer o plano de saúde. Eu falei, mas eu falei para você que você tinha que pagar todo mês, né? Ela, eu paguei uns tempos, né? Aí foi dar entrada na aposentadoria e o INSS negou porque ela tinha MEI. Aí ela assim, Sandra, e agora, você não pode me ajudar? Eu falei, mas você tem feito as declarações, tem pago? Sandra, você acha que eu ia entender que a Receita Federal me achava? Bom, achou e agora ela não pode se aposentar. Ela falou, e agora, o que eu faço? Eu falei, agora você tem que pagar tudo. Ana. Então, é esse muito cuidado que as pessoas têm que ter com a questão do pagamento, né, do DAS. Que acha que fazer o DAS fazer o meio para gente, fazer né? o MEI e não pagar, pode ser, não é bem assim não, né? E assim, aí as pessoas falam assim, não, mas aí eu vou dar baixa e deixo a dívida. Hoje não mais, né? Porque você pode dar baixa, mas a dívida vai para a pessoa física. Aí a confusão dos institutos aí. A dívida vai lá, aparece no conta corrente da pessoa física, lá às vezes bloqueia o CPF da pessoa. Meu CPF está bloqueado. Aí a gente vai, você tem MEI? Tem, abri, alguém mandou abrir aí por causa disso. Nunca mais ouvi falar dele, ó. Como a gente É, pega a casa assim, né? É, teve uma época, foi 2013, 2014, 2012, 2013, que tinha, nunca mais vou esquecer isso. A Nextel tinha a Nextel e a Golden Cross tinham uma facilidade. Se você abrisse o MEI, você conseguia o plano da Nextel. Aí você tinha carência, a Nextel dava até quase um celular para você. Aí a Nextel montava um balcãozinho e ajudava as pessoas a abrir e-mail de qualquer coisa. Olha cada coisa. Olha, muito divertido, tem muitas Abriu histórias. pra mim. Mas por que você tem esse MEI, menina? Meu primo abriu pra mim, disse que era bom ter. Aí foi abrir pra mim. Porque é muito fácil. Se você tiver um mínimo de interação com a tecnologia, você entra lá, você dá 10 cliques, bota 2 números de documento, acabou, você tem o CNPJ. É. Não, e tem várias histórias do MEI, né? Eu tava como consultora só para isso em umas comunidades aqui no Rio. Aí tava na associação de moradores. Aí me chega o correio e entrega na associação de moradores quilos de carnê do MEI. Aí vira o cara para mim, Dona Sandra, agora tem que distribuir. Eu falei, meu amigo. Aí falaram o seguinte, não, Sebrae é não fala. fraude. Aí foi o maior prejuízo que o governo já teve com aquela quantidade de carnê. Mas por que conseguiram fraudar? Porque o Sebrae no início mandava. Quando você fazia a abertura do MEI pelo Sebrae, com o apoio do Sebrae, o Sebrae emitia um carnê para você te mandar. Aí o povo que, assim, a mente humana, para o que não presta, eu falo assim, às vezes eu olho para a pessoa e falo assim, cara, se tu usasse essa tua inteligência para fazer o que presta, como vocês conseguem invencionar coisas para o que não presta, nossa, a gente estava anos-luz, anos-luz. Aí o povo aproveitou, minha filha, e É, começou a fazer fraude, né, com isso, né? mas foi muito, muito interessante. Não sei se tem mais alguém tem alguma pergunta. A Isabela perguntou Então. a questão do limite aqui. O limite do mês a gente sempre tem que observar, Isabela, o mês de abertura, tá? Precisa fazer a gente chama de prorata, né? Então, você ratear o valor entre os meses e você fazer o cálculo. Porque aí, dependendo do mês que você abrir, por exemplo, se você abre em novembro, seu limite de faturamento para aquele ano vai ser R$13 mil. Não vão ser os 81 mil, né? Erro que algumas pessoas que eu já vi cometer, tá? Abrir o MEI, porque precisava fazer um serviço urgente em novembro, outubro, e fazer uma nota de faturamento de 50 mil. Já peguei essa situação também. E o pior, tá? A pessoa jurídica aceitou, e quem pegou fui eu lá no Contas a Receber da pessoa jurídica. Falei assim, olha, a gente não vai poder aceitar essa nota, porque esse cara ele já nasceu desenquadrado.
ele já nasceu errado. Essa nota já é um documento inedôneo no nascedouro dela. Devolve e manda ele dar o jeito dele, sei lá, pegar uns 3 paletinhos que seja MEI, emitir a nota fiscal de outro jeito, porque do jeito que tá, não dá, não. Essa questão das notas fiscais foi bastante confusa e tem um pessoal aqui, um pessoal que está aqui na live, que é da área cultural. E aí na área cultural teve muita confusão sobre os MEIs com os recursos que vieram da lei Aldir Blanc. E aí foi uma confusão, porque tem prefeitura que pediu para nota fiscal, emitir nota fiscal do valor todo do patrocínio. Outras falaram assim, não, mas é patrocínio, não pode emitir nota. Foi bem confuso. Então eu tenho muita pena da galera aí da cultura, porque é muita desinformação. E aí é isso, o que você falou, comentou e que... é porque eu ouvi falar, né? Me Aí disseram eu ouvi... que É isso aí. Aí eu me mato. é. Aí tem uma perguntinha aqui que é o seguinte, uma pessoa queria dar baixa no MEI e ao invés de dar baixa fez o desenquadramento por não ter conhecimento e só ficou sabendo agora que ainda tinha uma empresa em seu nome. Ela pode solicitar a exclusão? Nunca movimentou a empresa, pois acreditava que tinha dado baixa. E as obrigações que geraram como DCTF, será obrigado a pagar as multas? Aí tem que olhar a situação, como é que ficou a situação da pessoa. Porque, olha só, dependendo do objeto, né, ou tinha, quando ela desenquadrou, ela pode estar obrigada a uma série de obrigações acessórias, que mesmo sem movimento, ela teria que entregar. Tá? E aí, assim, no caso aqui, ela tá citando a DCTF, muito provavelmente porque ela deve estar aparecendo no conta corrente dela lá, a entrega da DCTF, que ela deveria entregar sem movimento. Ou, né, a das NC-MEI, né? Se ela estiver constando lá como MEI, né? Porque às vezes acontece, é raro, mas normalmente quando você desenquadra, você já desenquadra para o MEI, aí você deveria entregar a das NC-MEI sem movimento, e não a DCTF sem movimento. Tá? Às vezes o pessoal confunde, né, e fala, tinha que ter entrega a DCTF sem movimento, mas a pessoa está dentro do MEI, ela está com o enquadramento do MEI, entendeu? Tem que olhar se é realmente a DCTF sem movimento ou se é a DEFI sem movimento. Eu falei das NC-MEI. Se é a DEFI sem movimento. Tá? Sem contar a questão do PGDAS. Que pode ser que a pessoa tivesse que entregar o PGDAS sem movimento e ela não entregou. Né? Então, assim, cada caso é um caso. E aí teria que olhar esse caso aqui para ver o que realmente sim. Se não entrou nada no conta corrente dela, e ela conseguir baixar sem ter que entregar essas declarações e pagar multa, ok, às vezes acontece, tá? Eu falo para as pessoas que, assim, eu não tenho como acertar o bumbum do mosquito, porque depende muito como o fisco se comportou com aquele CNPJ. Às vezes a gente entra no CNPJ e a gente acha que vai dar tudo errado na perspectiva da história que a pessoa nos contou. E aí a gente chega lá, a gente encontra um outro cenário. Tá? Então pode ser que ela entre no conta corrente, ela encontre essas declarações para poder entregar e tenha que pagar multa, pode ser que ela consiga proceder à baixa sem pagar multa nenhuma, vai depender do que tiver apontado no conta corrente, de como o fisco se movimentou com relação a essa situação. É isso aí. É sempre uma incógnita, porque também falou assim, ela não movimentou, mas... A conta bancária que a pessoa pegou um dinheiro. Aí você vai... Então, essas ou coisas. tem um cartão de cálculo, ou abriu uma conta lá no início e abriu a conta bancária com limite de cheque especial. Aí pegou cartão de crédito. Mesmo que ela não tenha utilizado, ela pegou. Então isso é crédito, né? Então vale olhar. Gisele, muito obrigada. Eu que agradeço demais, Sandra. Muito bom. Queria agradecer a participação de todos e aí contar para vocês que na quinta-feira, já que todo mundo tem algumas pessoas aqui perguntando de aposentadoria, quinta-feira nós temos uma live especial com o Jesus Najib só para falar de previdência, principalmente para os autônomos, porque para os autônomos, para os MEIs, vai ser bem legal. Participe se você quer informações maiores sobre isso. A gente colocou aqui no chat
o projeto especial, os projetos especiais que a gente tem no mês de agosto, porque o mês de agosto é o Dia dos Pais, então temos as diversas lives especiais do Dia dos Pais, e vamos ter também o projeto especial que o sindicato está fazendo, que é o Sindiconte Rio e a Sociedade, que são oficinas de cidadania. Então a gente vai ter umas bem interessantes, fora as nossas lives semanais, né? Então a gente botou tudo aqui no chat. Queria convidar vocês a participarem das nossas redes sociais, que estamos sempre colocando informações, colocando vaga de emprego. A gente tem um WhatsApp só para vaga de emprego, a gente tem recebido bastante vaga e a gente repassa. Então é bem legal, tem bastante, todo dia pelo menos tem 2, 3 vagas pedindo contador, pedindo auxiliar do departamento pessoal, tem bastante coisa. Quem quiser, adere lá no nosso WhatsApp. E queria desejar a todos uma boa noite. Essa é uma live muito especial, queria desejar assim muita paz para todo mundo, que fiquem bem. E hoje foi um dia, por um lado, triste, perdemos uma contadora para a Covid, a Belonice Sotoriva, que Deus ilumine muito o caminho dela, porque era uma pessoa muito, muito boa. E nós vamos continuar a luta dela, que é pela transparência e pela boa utilização do recurso público. Deus nos dê força e nos guie para isso. Contar para todo mundo que quem não assistiu, pode falar para o amigo que essa live vai estar disponível lá no YouTube a partir de amanhã, tá? E aí vai lá depois, aperta o sininho lá, sempre que tiver novidade, você vai estar lá, tá? E no Instagram, clica ali, assim, publicações, ativa as publicações que você também recebe, tá bom? Um beijo, Gisele, muito obrigada. Ah, Gisele tem que falar da rádio. Pessoal, a gente tem um programa de rádio, chama-se Resenha de Contador, tá? Onde a gente conta lá histórias de empreendedores, né? Contábeis. A gente vai para o ano de 2022 com um formato um pouquinho diferente. A gente está pensando já em trazer um pouco mais debates, né, para dentro de uma maneira mais descontraída, mais leve. A ideia do programa é a gente falar sem o contabilês, né? É a gente falar de uma forma de contabilidade de uma forma mais leve, que as pessoas compreendam, né? Tem o meu Instagram também, contadora Gisele Lima, quem quiser me seguir lá. A gente também tem uma página no YouTube, está um pouquinho sem movimentação, porque o projeto da rádio e as outras coisas que eu estou fazendo também tem me tomado bastante tempo, mas tem alguns conteúdos também lá no YouTube, contadora Gisele Lima, tá bom? Beijo por vocês aí nas redes sociais e em outras palestras. Isso aí. Obrigada, querida. Seja bem-vinda. E sempre que quiser bater um ponto aqui, pode bater o ponto, chama a gente que a gente faz, tá bom? Maravilha, Um obrigada. beijo, boa tarde a todos e todas. Vejo vocês quinta-feira.